E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Tá todo mundo bem? Como é que tá sendo essa semana? Tá sendo legal? Tá sendo boa? Sem jogos, tá meio chato, né? Meio triste quando nós que gostamos de futebol, é meio triste quando não tem futebol. Bom, falar um pouco de futebol. Antes de começar o vídeo, recado do nosso patrocinador. Nosso canal é patrocinado pela Confeitaria Doce XP. Você que é da região, que é de Guarulhos ou da região próxima, gosta de um doce, gosta de um bolo. Sabe aquele bolo gostoso? Aquele bolo doce. Mas não é aquele doce chiclete que você come, você fica... aquele gosto na boca, não é aquele doce que você prova. Nossa, que dá aquele... Você fala, meu, eu quero mais. É os doces da Confeitaria XP, gente. Bolo, copo da felicidade, brownie, tortinhas, tem tudo lá, gente. Eles estão nas principais plataformas de delivery, preços super bacanas e produtos de qualidade, ok? Então lá no Ninho é Ninho mesmo, viu, gente? Chocolate nobre, chocolate de qualidade, não é gordura vegetal sabor chocolate, viu? É chocolate mesmo, tá? Então não deixa de conferir. Se você não é da região, mas tem conhecido, manda para ele, fala, procura lá, busca lá, compra um docinho lá, que lá é bom. Lá, pessoal, eu garanto para vocês, não vai se arrepender. Beleza? Recado dado, vamos agora para as notícias. Ontem teve Atlético Mineiro e Fortaleza, tá? Jogo atrasado. O jogo foi 3-3. O Atlético saiu na frente 2-0, abriu 2-0 no placar no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fortaleza diminuiu. O Atlético Mineiro aumentou com o Dudu, fez 3-1. E depois o Fortaleza conseguiu empatar com o pênalti. E depois fez mais um. Com o Daverson fazendo 3 gols, hat-trick. Aguente esse cara. Se o Daverson já não é marrento, imagina fazendo 3 gols em cima do Atlético Mineiro. Tá? Resultado bom. Não é ótimo, mas é bom para o Fortaleza. Mantém o Fortaleza ali na briga para escapar da zona do rebaixamento. Para o Atlético Mineiro não muda muito, né? O Atlético Mineiro está ali na intermediária, estava ali brigando talvez por uma vaga na pré-Libertadores. Lembrando que o Atlético Mineiro está na final da Sul-Americana, vai jogar contra o Lanús. E o Fortaleza segue aí na briga para escapar da zona de rebaixamento. Beleza? Vamos falar dos times aqui de São Paulo? Vamos lá, começando pelo Corinthians, tá? Corinthians não tem muita informação. O Hugo Souza está com a seleção brasileira. O Memphis Depay, no qual a diretoria foi conversar com ele, solicitar, né, pedir para ele sair do hotel em que ele se encontra. Só lembrando, tá, gente? O Corinthians está devendo quase 60 milhões pro Memphis. Tá? E foi pedir pro cara sair do hotel que ele tá. O hotel que ele tem tudo, motorista particular, cozinheiro particular, lavanderia, tem tudo lá. Você acha que o cara vai sair? Confia. Tá? Ofereceram um condomínio de alto padrão para ele, porém ele não aceitou. O Depay, quando ele veio para o Brasil, ele até viu algumas casas na região de Alphaville, região ao nobre de Barueri, porém ele não gostou por conta do trajeto, que era muito distante do CT do Corinthians. Então acabou indo para esse hotel, fica muito próximo ali do CT, leva pouco tempo para chegar, ele preferiu lá. Então o Corinthians segue na luta para tentar reduzir custos, tá? Outro ponto é a questão da Safiel, né? A Safiel, que é ali uma iniciativa da diretoria de trazer investidores corintianos para o Corinthians, né? Empresários corintianos para investir dinheiro no Corinthians, para amortizar as dívidas que o Corinthians tem hoje, principalmente a questão do estádio e pagar as dívidas de transferência para sair do transfer ban, tá? Então essas são as prioridades do Corinthians. É um assunto que está dividindo muita gente. Muitos elogiaram, muitos criticaram. Gente, é minha opinião, tá? Eu penso assim, o modelo de você ter conselheiros, um presidente e tudo mais, eu acho que é um modelo muito escasso. Deu certo na época que foi montado. Por quê? Naquela época, o futebol ele não era o comércio que ele é hoje.
tá? Eu vou falar comércio, é uma palavra que parece meio... Mas assim, não tinha a rotatividade de dinheiro que tem hoje. Então o presidente não precisava entender de administração, não precisava entender de finanças, não precisava nada disso, ele precisava ser torcedor. Porque ele queria que o clube dele ganhasse. Né? Hoje, para você ser presidente de um clube, você tem que ter uma gestão muito bem alinhada. Então você precisa ter um bom diretor de futebol, um bom diretor de marketing, um bom diretor financeiro, um bom coordenador técnico. Tudo para quê? Para você ter um clube que tem ali boa gestão de negócio. Então, eu acredito que a questão de SAF ela vai se tornar uma unanimidade no Brasil. Na Europa hoje mesmo, praticamente todos os clubes da Europa são SAF. Lá não é SAF, lá é outra modalidade, mas seguem a mesma, o mesmo conceito, né? Um clube empresa. Né? Tem um dono e o dono manda no clube e tudo mais. E tem muitos que estão dando certo, como o PSG, que é um clube milionário, né? E agora achou o caminho das graças, né? O Luiz Henrique está fazendo um trabalho incrível. Tem o Bayern de Munique, que também é um clube que está sempre ali brigando, está sempre no topo. Tem o Real Madrid, tem o Manchester City, que é o grupo, né? O grupo City, que comanda. Então, assim, nós temos, sim, times que são SAF, que são empresas e que estão dando certo. Newcastle é o maior exemplo recente, né? Que entrou um presidente agora que está montando um timaço. Está montando aos poucos, não está um time cheio de estrelas, mas está montando um time competitivo, um time que joga bem, que briga, que vai brigar por título. Para você brigar por título, você não precisa de ter um monte de estrelas. Você precisa ter jogadores que estejam dispostos a ser campeões. Um exemplo aqui no Brasil é o Mirassol. O Mirassol não é SAF. Tem uma folha de pagamento, tem uma folha de rendimentos assim, 10 vezes mais baixa que a maioria dos clubes que estão na Série A. E está em quarto lugar no Campeonato Brasileiro. Com a folha salarial, acho que não é nem um terço da folha do São Paulo, né? Vou colocar aqui. Ou do Palmeiras, né? Então, dá. Só que você precisa ter sorte, né? E ainda mais em modelos em que você tem que ter lá os sócios, os conselheiros e votação, isso e aquilo. Cara, você pode ter muita sorte, como você pode ter muito azar. Né? Eu vou entrar, o São Paulo é o time que está passando por isso, eu vou entrar daqui a pouco em detalhes, mas eu acredito que SAF é uma coisa que assim vai ser unanimidade no futebol aqui no Brasil. Beleza? Então, Corinthians, tá? Então, a Safiel, o Corinthians está buscando aí empresários corintianos para investirem, para ver se conseguem ali amortizar um pouco dessa dívida milionária que o Corinthians tem. Certo? Palmeiras. Bom, Palmeiras é o seguinte, gente. Palmeiras está bem desfalcado, tá? Por conta de jogadores nas seleções, não só jogadores da seleção brasileira, como o Vitor Roque está na seleção brasileira, mas tem o Gomes que está com a seleção do Paraguai, Piquerez que está com a seleção do Uruguai, tem o rapaz lá que está na seleção da Colômbia, que eu esqueci o nome dele, mas o Palmeiras vai aí com, parece que o Flaco Lopes na seleção argentina. Então o Palmeiras está aí com 8 ou 9 desfalques, se eu não me engano, para o jogo de sábado, tá? Um ponto. A Argentina só vai fazer um jogo amistoso e esse jogo é na sexta-feira. Então, o Palmeiras está fretando um voo pro Flaco Lopes. Sai do jogo, vai para o aeroporto, vem para o Brasil para ver se consegue jogar o jogo no sábado. Ponto. E aí eu gostaria de ouvir você, palmeirense, o que você acha disso. Eu acho loucura. Tá? Por que eu acho loucura? Primeiro, mesmo que o Flaco Lopes não jogue, mesmo que o Flaco Lopes ele não vá jogar, você tem que pensar no tempo gasto de voo. Então vamos imaginar, o jogo lá vai terminar umas 10 horas da noite, 10, 11 horas da noite, beleza, 10, 11 horas da noite. Até ele chegar no aeroporto, meia-noite, 1 hora da manhã, porque ele vai pegar as coisas dele no hotel, tal, beleza. Provavelmente o voo dele não vai sair 1 hora da manhã, vai sair das 2, vamos chutar aí, 3 horas, sendo bem legal. 3 horas da manhã.
Dependendo de onde ele estiver, são 10 a 12 horas de voo nos Estados Unidos. Então vamos imaginar, 10 horas de voo, vai. Então 10 horas de voo, ele vai sair de lá 3 horas da manhã. Então 3 horas da manhã ele vai chegar aqui no Brasil 1 hora da tarde. E o jogo é 8 horas da noite. Então é suicídio com o jogador, né? Por mais que o Flávio Lopes não entre para jogar, por mais que ele só fique no banco, cara, é cansativo demais. O jogador dorme no avião, mas gente, quem já viajou de avião, precisou dormir de avião, sabe que por mais que o avião seja confortável, vai vir de primeira classe e tudo, tem várias mordomias, não é a mesma coisa que você dormir numa cama. Ainda mais falando de um profissional do esporte, que depende de condicionamento físico, que depende do seu físico estar bom. Então, o ponto é esse. Tá? Eu acho loucura o Palmeiras querer colocar o Flávio Lopes para jogar no sábado. Tá? Se é torcedor palmeirense, coloca aí nos comentários se você também acha loucura, se você acha que não. Coloca aí o que você acha. Falando do Palmeiras, Vitor Roque. Tá? Vitor Roque ele vai dar início no julgamento dele na segunda-feira, pelo post que ele fez lá do Tigre se alimentando do veado, né? Depois do jogo contra o São Paulo, né? Ele, o Tigre, né? O veado de São Paulo. E foi constatado, caiu como homofobia, tá? Gente, minha opinião, tá? Os tempos de hoje do futebol, uma coisa é eu, Frank, brincar com meu pai, com meus irmãos, com os meus conhecidos que gostam de futebol, com os meus colegas. Uma coisa é brincar com eles. Por quê? Porque são meus amigos, são pessoas do meu convívio, são pessoas que sabem da minha índole, são pessoas que sabem do meu caráter. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu vir aqui no vídeo fazer a mesma brincadeira que eu faço com eles, vim fazer aqui. Vai ter gente que vai levar na brincadeira, vai levar na zoeira? Claro que vai. E tá tudo bem. Como vai ter gente que não vai levar na brincadeira e na zoeira e vai se sentir ofendido? E tá tudo bem também. Porque ninguém é obrigado a aceitar a brincadeira, ninguém é obrigado a concordar. Então o Vitor Roque, sendo um jogador profissional, além de ser um jogador profissional, ele é uma figura pública. Então quando ele faz isso, por mais que fosse na brincadeira, na zoeira, tem pessoas que levaram, que, legal, levou na brincadeira, faz parte do futebol, faz parte do esporte, a zoeira mesmo, tal. Como teve gente que não gostou. E isso pode desencadear agressões físicas, agressões verbais, que hoje você não precisa de muito para as torcidas São Paulo e Palmeiras brigarem. A gente sabe disso. Então, quando o jogador vai lá e faz uma brincadeira dessa, por mais que seja na brincadeira, por mais que não seja na maldade, o que eu não estou entrando na questão do caráter dele, só estou falando da postagem, isso pode desencadear uma briga, uma guerra entre as torcidas desnecessária, por conta de uma brincadeira. Então, foi infeliz, né? Ele apagou o post logo em seguida, o Palmeiras, né, depois emitiu uma nota falando que conversou com o jogador, explicou que esse tipo de brincadeira já não se encaixa mais no futebol atual, né, e recomendou ele apagar, ele entendeu, apagou e tudo mais, mas vai ser julgado. Pode pegar aí de 5 a 10 jogos de suspensão. Mas aí, meus amigos, falando do STJD, agora eu vou entrar no Flamengo. O julgamento do Bruno Henrique saiu hoje, né? Porque questão lá de bet, que ele falou, tá certo que o do Bruno Henrique também foi uma besteira muito grande que ele fez, que é comentar. Jogador nenhum pode comentar sobre levar cartão, falta, esse tipo de coisa, não dá mais. O jogador não pode, até por conta dessas bets. Saiu o julgamento dele. Sabe o que aconteceu? Sabe o que ele foi condenado? A pagar uma multa. Ele vai poder jogar. Agora eu te pergunto, você acha que o Vitor Roque vai ser punido? Ou ele também só vai pagar uma multa? Eu, falando por mim, independente, se é do Palmeiras, se é do Flamengo, se é do Corinthians, poderia ser do São Paulo. Sou São Paulino, poderia ser do São Paulo. Pra mim, assim, fez, tá lá a punição, cumpre.
para outros não fazerem. Porque o que o STJ está falando quando ele aplica a multa? Ah, você pode fazer, não tem problema. Tá aqui a multinha, pá, tudo certo. Aí o jogador usa dessa malícia. Ah, mas eu falei na zoeira. Ah, eu falei do cartão, mas era em agosto, eu falei de um jogo que era em outubro, que era em novembro. Que benefício que ele teve em agosto? Não teve nenhum. Mas está falando. Não pode. Ah, postou. Ah, mas ele apagou depois. Ah, ele pediu desculpa. Ah, ele falou. Mas ele fez. Entende o que eu quero dizer? Então, se existe a punição, se existe a condenação, cumpra. Porque você dá margem para outros jogadores fazerem a mesma coisa. E aí é o que acontece? Vamos imaginar que o jogador lá do Fortaleza, que jogou do Fortaleza, faça a mesma coisa que o Bruno Henrique. E o STJD vai lá e dá uma punição de 12 jogos para ele. Primeira coisa que vão questionar, mas por que com o Bruno Henrique deu a multa, por que com o jogador de Fortaleza ele foi punido? E aí, o que o STJD vai falar? Ah, mas o Bruno Henrique foi diferente, foi um negócio ali, papapi, papapá. Ah, o que o Bruno Henrique é do Flamengo? E o cara é do Fortaleza? Gente, lei é lei. Não importa se eu tô no Flamengo, não importa se eu tô no Fortaleza, se eu tô no Juventus da Moca, se eu tô no Ibis. Lei é lei. Não importa aonde eu esteja, a lei deve ser cumprida. Eu achei assim uma cagada, para não falar outra coisa, enorme do STJD. Ah, mas aí mancha. Não, quem manchou foi ele de ter feito cagada. Não é a CBF, não é o STJD, não é a FIFA. É o jogador que sabe que não pode falar. E por mais que tenha feito... Ali é igual o Mauro César já falou na Jovem Pan. Cara, falou, você nunca mais me pergunte sobre isso. Você quer me ferrar? Você não me pergunta disso. Se você insistir, eu vou te bloquear. Acabou, cara, acabou. Pronto, você já mostrou ali, não posso falar sobre isso, você vai me prejudicar. E morre o assunto. Agora, jogo contra o Santos. Ah, quando? Olha no Google. Pô, mas é em outubro. Pois é. Não pode, cara. Não pode. Então, é bem provável, tá, gente? Isso aqui, já tô falando. É bem provável que o Vitor Roque também acaba tendo aí que pagar uma multa. Que, que se lasque o resto, tá? Gente, negócio de rede social é muito complicado. Se o jogador tem rede social oficial, ele tem que dar na mão do assessor dele, porque rede social oficial de qualquer um, seja de jogador, empresário, é pra quê? O jogador tal, né, o treinamento de hoje foi puxado, não sei o quê. O treinamento com a seleção, o treinamento com o clube, a associação, a boa nova que ele fez aqui, as cestas básicas que ele distribuiu, os brinquedos. Gente, o oficial é isso. É o dia a dia do jogador ali no treino, no jogo, numa ação beneficente que ele faz. É isso. Quer ter uma pra zoeira? Cara, faz uma fechada que não aponte ali nada pra você como jogador e adiciona só os seus amigos. E ali você faz as brincadeiras, você faz as zoeiras que você quiser. O Bruno Prado falou isso na Jovem Pan. O jogador quer ter um negócio pra zoeira, faz um que não tenha conexão com você. Não coloca a sua foto lá, coloca uma foto de um instrumento, de uma bola, do escudo do time, coloca XYZ como nome e adiciona seus amigos e fala, manda lá, te adicionei lá, né? Mas não fala pra ninguém, é só com meus amigos mesmo, pra zoeira, que nossa e tal. E acabou. Tá? Flamengo... Então o Flamengo teve essa boa notícia, né? O Bruno Henrique só vai pagar a multa.
O Flamengo também está com vários desfalques, né? Não só para a seleção brasileira, mas para as seleções nacionais, né? Arrascaeta com a seleção do Uruguai, o Plata, o Carrascal também, teve outros lá. E também o Flamengo está pensando aí em fretar um voo para esses jogadores virem para conseguirem jogar no próximo jogo. Beleza? Santos. A situação no Santos está feia. Tá muito feia a situação do Santos. Não tá fácil para o Santos. A torcida já não tá mais paciente com o Neymar. O CT lá do Rei Pelé teve uma torcida organizada, estendeu uma faixa falando pro Neymar fale menos, preocupe-se mais em jogar e fale menos, mais ou menos, uma coisa mais ou menos por isso. Mas basicamente, falando o beabá, né, no gogó aqui, que a torcida falou pro Neymar: Neymar, cala a boca e joga bola. Simples e prático. Tá? O jogo entre Flamengo e Santos deu muito o que falar. O Neymar foi muito criticado pela postura dele de reclamou muito no jogo com os seus companheiros, de sair da área e ir até a zaga para mostrar para o cara como que ele tinha, com o posicionamento que ele tinha que se defender. Foi soberbo, né? Terminou o primeiro tempo, ele falou que os caras tinham que procurar mais ele, que tinha que tocar nele, porque senão se não tocar não ia sair gol. Então, e assim, depois do jogo ainda muitos jogadores não gostaram da postura, da forma como o Neymar está expondo os jogadores do elenco. O Santos, que já sofre uma pressão enorme por conta do rebaixamento, e ainda vê o seu principal jogador, né, aquele cara que teria que ser o líder, né, o exemplo, cometer esses tipos de situação, sair de campo questionando: pô, você vai me tirar, nem ficar no banco e ir direto pro vestiário, enfim. Então a situação do Santos é ruim. Entretanto, todavia, alguns pontos é interessante a gente comentar. O principal deles é o quê? Bom, quando o Neymar veio para o Santos, o Santos deixou muitas coisas na mão do Neymar pai. A reforma do CT, ali, obras, né, no geral ali no CT, ficou na mão do Neymar pai, né, a empresa Neymar, né. E existe aí, né, o burburinho, né, as más línguas falam que o Neymar já pensou em comprar o Santos, em tornar o Santos SAF, ser dono do Santos. E aí vem, né, o tato de empresário. Porque se o Santos cair para a Série B, o valor do Santos cai. Se o valor do time cai, fica mais fácil do que de alguém comprar, né? É verdade, não é verdade? Não sei, gente. O que se sabe é que o clube do Santos enfrenta uma crise muito grande. Os jogadores não estão satisfeitos com o Neymar, com a postura dele em campo, com a forma que ele lida. E o Santos não faz nada, né? O Neymar dá o piti dele e o Santos fala: mas é nervoso, né? O famoso, tá nervoso, né? Ali do jogo, tá cabeça quente, tal, pressão, não sei o quê, blá, blá. E não fez nada com o Neymar. O Neymar, ele tem carta branca para fazer o que ele bem entende no Santos. Esse foi o contrato. O Neymar faz o que ele quiser no Santos. Então ele nunca vai ser cobrado, ele nunca vai ser questionado pela diretoria. E aí? E aí você me fala que pro Neymar, pra empresa Neymar, não é interessante o Santos cair para a Série B pro valor do clube cair? Opinião, tá? Debate. Se você é santista, coloca nos comentários o que você acha dessa situação, desse levantamento. Que é estranho, gente. Foi só o Neymar sair do jogo contra o Flamengo, o Santos melhorou muito. Muito. Mas muito mesmo.
Tava no Instagram esses dias, eu vi um meme, o pessoal falando, pô, finalmente eu posso falar que eu jogo igual o Neymar. Cara, só lança, o Neymar se enroscando com a bola, tropeçando no gramado, chutando errado, furando. Cara, jogada assim que ele, né, com a genialidade que ele tem, porque ele é um jogador, foi um jogador, um grande jogador, um jogador muito habilidoso, um jogador incrível. Poderia ter sido um dos melhores do mundo se não pensasse tanto errado. E cara, ele tá errando muito, ele tá atrapalhando demais o Santos, mas demais, demais, demais. Por quê? Porque justamente, enquanto ele estava em campo, eu até comentei no meu último vídeo, o problema do Santos é o quê? Quando o Neymar tá em campo, todo o time procura quem? O Neymar. Pô, tem que tocar pro Neymar. O cara pega a bola, cara, é incrível. Repare, se você não é santista, vai um jogo do Santos e o Neymar tá em campo, repara, o cara pega a bola, a primeira coisa que ele faz, levanta a cabeça e procura o Neymar. É moleza. Os clubes não estão nem preocupados em marcar ele porque ele não está conseguindo driblar. Ele não tem mais a mesma estrutura física para dar aquelas arrancadas que ele dava. Ele sai com a bola e tropeça no gramado. Então, Neymar não é mais uma preocupação. Não é um bicho papão assim que você fala, eu vou jogar com o Neymar. Ainda é capaz que o cara tá me brincando, pô, ele vai jogar contra o Santos, o Neymar vai jogar? Pô, o Santos tá com a menos. Desculpa, gente, quem é fã do Neymar, mas a realidade do cara é essa. Então, eu vou falar, gente, a situação do Santos é complicada. O Neymar faz o que ele bem entende, a diretoria já, com o apetite que ele deu no último jogo, a diretoria não ter feito nada, não ter falado nada, já mostra que o Neymar pode fazer o que ele bem entender no clube, que a diretoria vai dar só carta branca. Então, vocês acham o que vai melhorar? Eu duvido. Tá? Situação complicada. O Santos desesperadamente precisa de pelo menos o empate contra o Palmeiras no sábado. Pelo menos, tá? Um empate. Se perder, complica muito a sua situação. Vencer é a melhor dos mundos. Mas empatar já dá um respiro pro Santos. Porque depois de Palmeiras tem Mirassol. Mirassol que ganhou do mesmo Palmeiras que o Santos vai enfrentar. E não é o mesmo, porque o Palmeiras estava com seu time titular. O Santos ainda vai enfrentar o Palmeiras com vários desfalques. Abriu o olho. Santos, se não abrir o olho, não escapa do rebaixamento, gente. Não escapa. Tá? Bom. Agora é difícil. Agora, torcedor São Paulino, você já tomou seu Rivotril, já tomou a maracujina. São Paulo. Meu Deus do céu, cara. Bom, São Paulo é o seguinte, gente. O São Paulo estava fazendo os exames preparatórios para a temporada 2026. O Oscar passou mal. As primeiras informações que soltaram é que o Oscar passou mal, sentiu um mal-estar. A equipe do Aysen, que estava lá fazendo os exames, fez o atendimento. Optaram por levar ele para o hospital. Ele acabou sendo internado, estava na UTI em observação. Tá? Essas foram as primeiras informações que saíram. Porém, depois, né, apurando melhor, não foi bem assim. O Oscar estava treinando, ele passou mal, ele desmaiou em campo, passou muito mal, desmaiou em campo, assustou os jogadores, assustou todo mundo, a equipe prontamente atendeu ele e já mandou ele pro Aysen para UTI. Tá? Que passa, né? E aí, gente, é difícil porque é muito complicado você acreditar no que vem da diretoria do São Paulo. A informação é que o Oscar já vinha apresentando esse problema desde agosto e pediu para a diretoria não explanar. Porque um médico dele tinha autorizado ele a jogar. Tá? Essa é a informação que a diretoria passou. Outro ponto. O pai do Oscar teve esse mesmo problema e faleceu com a mesma idade que o Oscar está hoje. Então, a família do Oscar está desesperadamente falando para ele se aposentar, pedindo para ele parar. E o Oscar está
pensando muito nisso. Provavelmente, tá, gente? Eu acredito que o Oscar vai se aposentar. Eu não acredito que ele vá forçar, se arriscar à toa, ainda mais jogando pelo São Paulo. Ele não vai se arriscar jogando pelo São Paulo. O problema não é dinheiro. Ele mesmo já falou que ele foi para a China para ganhar dinheiro. Fez uma fortuna. A família dele, ele tem dinheiro até para a 10ª geração dele. Tá? Foi esperto, fez um bom pé de meia, né? Muito esperto ele. Então a questão para ele parar não é dinheiro, não é financeiro, seria mais questão de orgulho, né? Vários ex-jogadores falam que o momento mais complicado da carreira é a hora de você decidir parar. Aí com essa pressão da família do Oscar, pedir para ele parar por conta e todo o histórico que ele tem, eu acredito que o Oscar vá se aposentar. O Oscar se aposentando, ele vai fazer um acordo amigável com a diretoria do São Paulo. E provavelmente a diretoria de São Paulo vai fazer a mesma coisa que fez com vários outros jogadores. Oscar, vamos fazer o seguinte, você tem aí 2 anos de contrato, esses 2 anos a gente vai pagando. Um mês eu pago, outro mês eu não pago, mas uma hora termina. Que é o que a diretoria de São Paulo fez com o Ricardinho, faz com o Jusilei, faz com o Daniel Alves e com tantos outros jogadores aí que passaram pelo São Paulo. E que ainda recebem, tá? Então, a questão do Oscar é uma questão séria, é preocupante. Ele está estável agora na UTI, está respondendo bem ao tratamento, mas provavelmente o Oscar se aposente. Triste para o futebol, tá? Apesar do Oscar ter voltado para o São Paulo, não ter feito uma boa temporada, mas foi um grande jogador brilhante. E a gente fica triste pela forma. Independente de qualquer coisa, é um ser humano, é um profissional, né? A gente não quer que o cara pare ali porque ele decide parar, fala, pô, não, cansei disso, agora quero curtir minha família. Mas ele está sendo forçado a parar. Eu acho que essa é a parte mais dura, mais difícil, é você ser forçado a parar. Então é triste pro futebol, mas sim, ele tem uma carreira brilhante, uma carreira muito bonita. Parabéns pro Oscar e desejo todo sucesso, tudo de bom pro Oscar aí e para a família dele. Outro ponto. Um empresário chamado Diego Fernandes. Ele é um dos fundadores da O8 Page, alguma coisa assim. Agora o nome da é O8 Plus, O8 Page, alguma coisa assim. É uma empresa que ela faz trade de moeda. Ele começou fazendo trade para jogadores e tudo mais, a empresa dele se tornou grande, e ele formou uma parceria com uma empresa chamada JP Morgan. Para quem não sabe, a JP Morgan é uma das donas do C6 Bank. E ele foi até o Casares fazer uma oferta para o São Paulo virar SAF. Ele junto com o banco, que provavelmente não foi informado, o banco aqui, mas quase certeza que seja o C6 Bank, afinal ele e o C6 Bank estão ali junto. Não acredito que um Bradesco, um Bradesco, um Itaú, vá falar alguma coisa, tá? Então, ofereceu. Ano passado foi falado de SAF no São Paulo, foi descartado. Entretanto, parece que o Casares disse sim para ouvir a proposta do Diego Fernandes. Então, Diego Fernandes, junto com um representante desse banco, vão ter uma reunião com o Casares, os conselheiros, vai ter uma reunião ali com o pessoal, justamente para apresentar essa proposta de SAF para o São Paulo. Tá? As reuniões para o planejamento de 2026 foram canceladas por enquanto, para essa data FIFA, provavelmente também por conta dessa reunião com o Diego Fernandes. Porque se a diretoria e o conselho aprovarem, é bem provável que em 2026 o São Paulo vire uma SAF. Se o São Paulo virar uma SAF, o plano de 2026 que eles fizerem agora vai ralar abaixo. Porque daí o cara novo que entrar, ele vai querer ter o plano dele. Frank, o que você acha? Sua opinião? Cara,
como eu disse, SAF é uma coisa que provavelmente vai se tornar algo forte aqui no Brasil. Tá? Qual que é o problema de SAF? Tá? O problema de SAF é que você pode pegar um grupo como a 777, que afundou o Vasco, perdão. Você pode ter um grupo como a Red Bull, que comprou o Bragantino e o Bragantino é jogado aí, tem ali financeiramente, paga tudo direitinho, mas não tem investimento, não tem movimentação no clube. Né? O clube está com as finanças em dia, mas não tem movimentação, não tem investimento forte para o clube crescer, para o clube desenvolver. Tanto que você vê, o Red Bull Bragantino é sempre aquele clube que, quando você acha que o Red Bull Bragantino vai deslanchar, ele cai. Ou quando ele começa a falar, pô, o Bragantino agora vai deslanchar, vai despencar abaixo, ele volta ali e começa a andar de novo. Ou, um grupo, não é grupo, você pode pegar um empresário como o Ronaldo foi pro Cruzeiro. Se eu for perguntar para qualquer cruzeirense se ele quer que o Ronaldo volte, ele quase te bate. Porque o Ronaldo afundou o Cruzeiro também. Comprou o Cruzeiro, mas continuou com o Cruzeiro afundado. Agora com o Pedrinho BH, além de empresário, é torcedor do Cruzeiro. Ele já pagava bicho para os caras na época que ele nem era, o clube nem era SAF. Então ele é torcedor, ele quer ver esse clube. Então o grande ponto é que você pode pegar também um empresário como o John Testor, que é um empresário que só pensa em quê? Em grana. Ele não pensa no clube ser campeão e nem nada. Tanto que você vê, o Botafogo do ano passado que foi campeão, boa parte do time vazou. Luiz Henrique, eu esqueci o nome do outro jogador, gente, desculpa. Mas esses caras que cresceram, quando receberam a proposta, ele vendeu, porque o negócio é grana. Grana entrando, movimentação de dinheiro. Então é muito complicado o SAF por conta disso. Você pode pegar um cara muito bom que vai fazer o clube deslanchar, ganhar tudo, como você pode pegar um grupo ou um empresário que só pense na questão monetária, na questão do dinheiro, e o clube fica ali no mais do mesmo. Faz umas contratações boas, pode ser que ganhe um campeonato, mas a questão é a rotatividade de dinheiro, é entrar dinheiro para o clube para ele ter rendimento. Então, é um pouco complicado. Não sei desse Diego Fernandes, não conheço, não posso dizer, não sei se ele é São Paulino, se não, o que ele é. Acredito que se ele está vindo para São Paulo fazer uma SAF, no mínimo ele deve ter algum São Paulino na família que pediu e ele foi. Se ele não for São Paulino, né? Mas vamos ficar de olho, vamos ficar atentos, a gente vai ficar acompanhando aí as movimentações, também as movimentações dos outros clubes para ver aí o que pega, o que ocorre, se tem alguma mudança, alguma atualização. Certo, pessoal? Bom, o vídeo foi esse. Sábado provavelmente eu faço o vídeo de novo, depois do jogo de Palmeiras e Santos, para falar um pouquinho do jogo, para ver se tem alguma novidade, alguma atualização a respeito da Safiel, a respeito da reunião do Casares com o Diego Fernandes. E venho dar uma sapeada nos jogos aí das principais seleções. Beleza, gente? Bom, se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos e principalmente coloca nos comentários aí que time que você torce, o que você está achando do seu time nessa reta final da temporada, se seu time está bem, se seu time está mal, o que você acha que foi bom pro seu time mas não esquece de deixar aí nos comentários. Vocês santistas, falem aí, comentem aí sobre essa questão do Neymar, o que você acha. Você que é flamenguista, palmeirense, a questão do Bruno Henrique, do Vitor Roque, se você concorda com a multa, se não concorda. Então não deixem de comentar, vamos fazer um debate bacana aqui. Afinal, o lema do canal é a voz do torcedor merece ser escutada e aqui a sua voz será escutada. Beleza, gente? Muito obrigado e até a próxima. Fui!